Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Odisseia Cult e dessa vez com outro tema que vocês elegeram, os filmes que revolucionaram o cinema. Então hoje a gente vai trazer um panorama geral sobre aqueles filmes do início lá do cinema, que marcaram época, trazendo obviamente em ordem cronológica e falando por que eles foram tão revolucionários, em que eles inovaram, certo? E aí, roda a vinheta. Rapaz, Dudu, dando uma pincelada aqui nos filmes clássicos, né? A gente tem que... Bem, quando o cinema surgiu, era mais fácil ser revolucionário, com certeza, né? Então, tipo, a gente... Justamente, tudo era novidade. Então, a gente tem que... Teve uma época que até na... A época de ouro, considerada a época de ouro de Hollywood, então tiveram vários filmes que revolucionaram o gênero. Por exemplo, a gente teve a mudança, né, do cinema mudo pro cinema falado. Então a gente tem um cantor de jazz de 1927 sendo a primeira produção falada, que a Warner nessa época ela fez todo o marketing em cima, falando o estúdio que tem o primeiro filme falado e tal. Tem a questão também de filmes que deixaram de ser preto e branco para ser colorido. Então a gente também tem o Walt Disney com a primeira animação colorida, com a Branca de Neve. Que pra mim é um filme aterrorizante, cara. Se tu pegar. Tem essas animações antigas são sinistras. São daquela cena lá deles perseguindo a bruxa. Bicho, é aterrorizante aquilo ali. Não é pra criança. E também o Mágico de Oz, porque o Mágico de Oz é interessante porque ele não foi o primeiro filme colorido, né? Com gente, mas ele é o filme que você mais lembra por conta da transição. Do preto e branco, ele começa preto e branco e depois que a Dorothy vai pra Oz, fica colorido. É um recurso que o roteiro utilizou, bem utilizado, inclusive. Bem inteligente, sim. E esse filme ele teve uns problemas lá de produção, né? Sim. Foram relatados inúmeros problemas. E tem gente hoje que vê Mágico de Oz, sabendo desses problemas, vê Mágico de Oz como um filme meio que de terror. Sinistro. Com certeza. Depois a gente sabe que teve todo problema com a atriz, né? Envolvendo... Questão do figurino, sexualização, de abuso mesmo. Até os atores que faziam os anõezinhos lá dizem que abusaram dela e tal. Inclusive, assim, como era o início, assim, vamos colocar aí, o início do cinema, propriamente dito, era muito comum essa coisa de abuso por parte dos produtores, dos diretores. Com o tempo é que a gente ainda hoje lida com esse tipo de coisa. Hoje a gente lida muito ainda com isso. Denúncias estão sendo feitas agora. Mas no início era bem recorrente. Sim. E aí, seguindo, qual é o próximo filme que merece destaque? Ainda dentro da Era de Ouro, a gente tem o Cidadão Kane, que aqui a gente já sabe que não é consenso. O pessoal colocam o Cidadão Kane como sendo o melhor filme já feito. Assim, não dá. Enfim, opiniões à parte. Ele é um filme que revolucionou para a época, porque... Você tem questão de câmera, de corte, transição de... Cara, realmente, pra época, que era esse filme é de 41, eu imagino que na época tenha sido algo revolucionário, assim, algo que, poxa, foi... E a gente comentou no episódio passado, questão dos plots. Ele tem um plot interessante, ele tem um plot que te prende, né? Tipo, ele só é explicado literalmente no final do filme o que diabo é aquilo que ele tá falando no início do filme. E também lembrando que essa época do pós-guerra, né, o cinema hollywoodiano, eles investiram muito em musicais e filmes de comédia. Justamente porque o clima já estava pesado e tal. E a gente tem que em 52, o que é considerado o ápice dos musicais, que é Cantando na Chuva. Sim. E tem aquela famosa cena, né? Sim. Que é plagiada de várias formas, homenageada, né, e tal. Tem aquele filme lá que tu falou que teve uma propaganda custando. Sim, cara. Esse daí esse é muito polêmico. Eu até não. Mas querendo ou não, ele tem que falar. Sim, é verdade. Informação. Né? Ele é informação. O Nascimento de uma Nação, que foi o primeiro filme americano, por assim dizer, produzido em Hollywood e tal. Ele é literalmente uma propaganda racista da Ku Klux Klan. Ele defende, né, a escravidão, porque o diretor,
ele fez o filme e o pai dele lutou na Guerra de Secessão. O pai dele era do lado escravocrata. Sim. Então ele apoia essa causa, ele fez o filme. Mas o filme ele tem os méritos dele, que questão de edição, questão de corte de câmera, planos. Então que na época de 1915, aquilo ali foi... Sim. Mesmo que o conteúdo não seja... O conteúdo... até a década de 70 ele era usado como propaganda para Ku Klux Klan. É um marco ruim para o cinema americano. O cinema americano, sim. Na década de 60 aí a gente tem, né? É o foco nos diretores. Tem o Hitchcock, por exemplo, ele inova no Corpo que Cai fazendo aquela chamada câmera vertigo, né? Que ele dá o zoom e foca na pessoa e alonga o plano. O Hitchcock inovou bastante nesse jogo de câmera, de corte. Sim, sim. Ele é um cara influente, né? Ele é um cara... É difícil até citar um filme dele que revolucionou. Porque eu acho que quando a gente... Todo mundo, quando pensa em Hitchcock, pensa logo em Psicose. Psicose, exatamente. Mas esse jogo de câmera, pra mim, assim, eu acho que é algo realmente fora da caixa. Psicose é bom, mas Um Corpo que Cai... Eu acho que o diretor e as obras dele revolucionaram o cinema, não somente Psicose. Psicose é porque ficou mais famosa. Mas se você pegar os filmes do Hitchcock, todos eles têm uma inovação. O conjunto da obra é inovador para o cinema. Até a questão, por exemplo, Psicose, por questões estéticas, né, ele foi gravado em preto e branco. Sim. Sendo que os filmes já eram coloridos. E aí ele gravou em preto e branco e é uma coisa até inteligente, porque aquela cena clássica, né, do esfaqueamento no banheiro é feita com calda de chocolate. Como era preto e branco? Era preto e branco, a consistência e tal, é calda de chocolate. O Odisseia no Espaço, inclusive, que é o filme que este canal, este programa é inspirado. Inspirado justamente em 2001, Odisseia no Espaço. A nossa vinheta é uma cena de Odisseia no Espaço. Então, assim, foi um filme de fato que revolucionou não só pela questão da direção do Stanley Kubrick, mas como abordar temas, digamos assim, futurísticos e espaciais. Eu acho que ele foi o primeiro a fazer com primor esse tipo de obra. E tem uma teoria muito louca, né, que diz que aquelas teorias conspiratórias, como nunca foi na Lua, é tudo uma propaganda do Kubrick. Sim. Que ele gravou e tal. O Kubrick ele foi um visionário. Odisseia no Espaço é um filme muito à frente do seu tempo. Demais. Ainda hoje, se você... Diferentemente de alguns que a gente falou, ele não é um filme que ficou datado. Se você assistir hoje, você diz, cara, para ser feito, ele é de 60 e vai quase para 60 anos. Vai quase para 60 anos já. 65 anos por aí. E, cara, visionário, ele não fica não é um filme datado. Se você pensa, na época que foi feito, ele é igual o filme que a gente vai falar mais a pouco, que ele não perde, ele não fica datado. Então, não ficar datado e ser representativo para a época torna ele inovador e revolucionou, querendo ou não, o cinema. Sim. Mas aí chega década de 70 e aí em 72 a gente tem o maior e melhor filme de todos os tempos. Que revolucionou de... Poderoso Chefão. Várias formas. E assim, aqui no Odisseia é um consenso que o Poderoso Chefão é o melhor filme. O Poderoso Chefão, ele... A parte 2, depois da parte 1, estão ali empatados, mas a parte 2... Enfim, eu considero os dois uma coisa só. Assim, particularmente para mim, você falou sobre Cidadão Kane, que as pessoas consideram como o melhor filme, e assim, cara, ele não chega nem aos pés de Poderoso Chefão. Eu acho que a trama a questão da época, Dudu. Mas assim, considerar o melhor não chega nem perto de Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é uma obra que realmente revolucionou o seu tempo. O Coppola, ele trouxe um tema meio que atual, querendo ou não, sobre os imigrantes italo-americanos, né, que se estabeleceram ali na América, e aí trouxeram seus costumes para cá e estabeleceram um mercado do crime. Né? Então tem todo esse contexto. Tinha aquela questão do Al Capone, né? Tem a questão que e eu gangsters. acho... Sim, a questão que na época bateram muito em cima foi que seria uma glamorização do crime. Só que o próprio Coppola, né, ele chega e diz, não, no filme não é sobre máfia, é sobre família. Família, exatamente. O filme é sobre família. E é o que a gente vê, né? Porque assim... É sobre família. Family. É uma coisa interessante
Poderoso Chefão, porque ele, além de ser o melhor e maior filme de todos os tempos, ele inicia com que pra mim é a melhor cena de todos os tempos, que é a cena do Don Corleone. A Don Corleone conversando com o Bonacera, aquela cena que ele fala I believe in America. America made my fortune. Cara, aquilo ali fazer que nem Marlon Brando dando aulas. Scorsese fala, aquilo é cinema. Aquilo é cinema. E também, pra quem não sabe, o Marlon Brando era um porre no set de filmagem. Marlon Brando é do jeito dele. Exatamente. Ou é do jeito dele ou ele não faz. Não faz. Cara, e até o lance lá das bochechas do Corleone. Sim, ele tem uma improvisação do Marlon Brando. Marlon Brando. Então, assim, tudo nele é genial. Ele trouxe simplesmente ele apresentou duas entidades do cinema para o mundo, que é Al Pacino e Robert De Niro no segundo, parte 2. Né? Mas eles concorreram, né? Eles dois... Inclusive o De Niro ganhou, né? No Oscar no 2. No 2, eu não me recordo, Dudu. Mas no 1, ainda assim, a gente tem atores... A gente tem atores que eram muito foram apresentados. Robert Duval, o Michael Caine. Michael Caine e o que morreu, rapaz, que é o Fredo. Que, cara, que interpretação foda, cara. Sofia Coppola. Sofia Coppola Coppola é uma mancha. Sofia Coppola, ela aparece nos 3 filmes, cara. E é. Ela aparece como bebezinho no primeiro filme, ela aparece como criança no segundo filme e ela aparece naquele show de atuação no terceiro filme. Que todo mundo fica assim, ok. E aí, assim, voltando sobre como o Poderoso Chefão foi influenciado, e assim, muita gente, inclusive eu vejo o cinema a partir de Poderoso Chefão. Pra mim, Poderoso Chefão foi talvez o filme que me fez amar cinema. Antes eu assistia, obviamente, como entretenimento, mas Poderoso Chefão me marcou porque a partir dele eu comecei a entender o que é o cinema. Né? Como é que o cinema tem que ser feito. Poderoso Chefão, acho que todos os filmes de máfia, família, gangues, é muito inspirado nas séries. A gente tem aí Sopranos, por exemplo, que é muito inspirado em Poderoso Chefão. Querendo ou não, é muito Sons of Anarchy também. Sons of Anarchy. E aí, a partir disso, a gente, depois de Poderoso Chefão, que é esse marco, qual seria o próximo filme que Pera aí, pô, Velozes e Furiosos também é... Família. É muito influenciado pelo Poderoso Chefão. Não deixa de ser. O Toretto, né? Interpretado pelo Vin Diesel. Seria o Toretto... É o Dom. É a reimaginação do Dom Vito Corleone. É o Dom. Ele é o Dom. Oi, viu? Ele também tem descendência italiana também. Não, mas aí acho que a gente tá pecando aqui. Não, pô, velho. Estamos blasfemando aqui. Ele foi influenciado, isso aí é ponto. Só foi influenciado. I don't have friends. I got family. E aí na década de 70 a gente tem um filme também que eu tinha separado aqui. Qual é, Caio? Em 73, porque assim, o Poderoso Chefão, o 1 é de 72, o 2 é de 74. Isso. Em 73 teve o lançamento que eu acho que até hoje, não sei o que vocês acham, se vocês concordam ou não, mas O Exorcista, que é considerado o melhor filme de terror do mundo, que revolucionou o gênero, que chocou. Chocou, exatamente. Que realmente trouxe o terror e... Eu acho que foi o primeiro grande filme de terror, porque a gente tem o Bebê de Rosemary, que a gente até falou lá, né, que é 60. Mas o Bebê de Rosemary, ele é... Um thriller. Ele entra no terror psicológico, ele entra... Mas ele não entra mesmo no terror, no demônio, no exorcismo. E assim, o Exorcista, cara, é outro filme que eu também acho que não ficou datado de forma alguma, os efeitos práticos são excelentes. E influenciou, querendo ou não, a partir do Exorcista ele abriu o gênero de terror. Sim, ele abriu o gênero de terror sobrenatural, sim. Né? Que é essa coisa de exorcismo, que hoje em dia a gente vê espírito, demais. Espírito sobrenatural. Inclusive agora, né, o nosso amigão, o David Gordon Green, ele fez um desserviço. Cara, eu vi sendo massacrado, eu fui assistir 1 hora do filme. Eu desliguei, eu disse, não, eu tô perdendo meu tempo aqui. Mas, enfim. E, cara, cortando aí, eu acho que a gente tem um adendo aqui pra acrescentar. Adende, Renato. Que acho que o Jorge Romero. Porra, o zumbi, né? Cara, o gênero zumbi, sim. né? O cara é o pai, pô. É o pai do zumbi. Ele reinventou o gênero, porque o que a gente tinha de zumbi antes? Era coisa de bruxaria. Era de bruxaria, de voodoo cultura e tal, cultura haitiana. Caribenha. Caribenha, justamente. Exatamente. Então ele revolucionou, de fato. Ele revolucionou e agora eu não sei qual foi o filme, né? O Madrugada dos Mortos. A Noite dos Mortos Vivos, né? Eu sei que o filme é em preto e branco e é um dos primeiros filmes que tem um protagonista negro. Protagonista negro. E tem uma crítica bem forte no filme. Sim. Que, cara, que filme... Excelente adendo.
Sim. O Jorge Romero foi um cara que a obra dele, assim, o que a gente sabe hoje de zumbi veio de Jorge Romero. O cara é o pai do É o zumbi. pai. É o pai. Aquele velhinho que era simpático, a gente gostava de ver ele. Tá bom, o final de carreira dele foi meio assim, mas ele inovou no gênero. Com certeza, inovou. Revolucionou. O William Friedkin, né? Que é o diretor do Exorcista. Sim, sim. E ele traz também aquela trilha sonora. Assim, o filme ele não revolucionou apenas por trazer Exorcista, mas o suspense que ele cria envolvendo aquele tema, e assim, ele mexe com temas sensíveis. Até então, ninguém tinha mexido com essa questão de igreja católica. Igreja católica, sim. E ele foi o cara que bancou, e assim, é a obra de terror mais influente de todos os tempos. Acho que quando a gente fala em terror, lembra de Exorcista. Sim. E aí, seguindo, o que a gente tem? 75 teve Tubarão. Filmaço que, assim... É um segmento terror com animais, né? Suspense com animais. Ele é terror com animal, mas que tinha grande chance de dar errado, de ficar datado, de ficar... O filme foi dirigido por Steven Spielberg e ele utiliza o fato, a técnica de ele não mostrar o tubarão, ele só mostra lá no final. Mas o motivo disso é justamente porque o animatrônico quebrou. Exatamente. E isso que eu acho massa. Quando dá esse erro, dá essa coisa, você pensa assim, porra, é um filme sobre tubarão e eu não vou mostrar o tubarão. Cara, eu acho que o maior medo é você estar na água e você não enxergar, né? Justamente. Então ele criou muito... Não é seu habitat. Exatamente. Ele criou muito esse suspense de que você sabe que existe alguma coisa, mas não mostra ao espectador. Né? E aí a gente teve outros filmes que repetiram a forma. E Tubarão, eu acho que o Spielberg e o George Lucas, né? Com Tubarão e o Star Wars. Eles definiram o que é o blockbuster, né? Que a gente tem hoje em dia. Perfeitamente. Que eles definiram a tendência. De fazer franquias. De fazer franquias e tal, de você... principalmente o George Lucas, de você poder lucrar além da bilheteria do filme. O George Lucas foi um safado nisso aí. Não, e eles têm... Eu acho legal a história, porque eles dois são amigos e eles fizeram um acordo, né? O George Lucas não estava confiante em Star Wars. Então ele faz um acordo com o Spielberg, que ele, parece que eu acho, é 10% do lucro do Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e o Spielberg ficar com 10% de Star Wars. A gente sabe quem foi que saiu ganhando essa história. Não que ele precise, né? Mas... E como o Renato falou, acho que Tubarão foi o primeiro blockbuster, né? Foi o primeiro. E aí a gente tem logo em seguida Star Wars, que foi aquele, acho que foi 77. a abertura da cultura nerd. Foi o marco. Assim, na década de 60 a gente já teve Tinha vários... quadrinhos. Não, quadrinho não, mas a gente tinha o quê? Star Trek. Star Trek, ele muda essa questão de espaço. Jornada nas Estrelas, né? Espaço, a última fronteira. É legal, só que o George Lucas, o que ele faz em Star Wars, ele reinventa a jornada do herói. Ele faz de um jeito, uma ópera espacial. Ópera espacial, é fantástico. E assim, ele cria um universo. Querendo ou não, Jornada nas Estrelas, tudo bem. Foi, como o Renato falou, é algo mais nichado, mas Star Wars foi aquele boom. Eu disse, tem todo esse universo aqui, tem todos esses personagens, e aí tem todas você essas se raças, por exemplo, galáxias, planetas. Espada de raio laser. Ele foi o safado que inventou isso primeiro, entendeu? Era uma coisa que alguém ia pensar. Ele foi o primeiro. Ele entendeu? foi lá e... Porque é uma coisa muito, sei lá, é muito intuitiva. É muito foda, não. Vou fazer uma espada de raio laser. Aí tá aí o sabre de luz até hoje. Zack Snyder falou abertamente que ele copiou na cara dura no filme que vai lançar agora no final do ano, o Rebel Moon. Os caras têm sabre de luz, bicho. E ele falou claramente. Ele disse, é impossível você falar de cultura nerd, cultura pop e não relacionar Star Wars. Porque, e assim, ele trouxe inovações também... com aquela que o mal vence, né? Sim. Foi a maior representação. Tiveram outros filmes, mas foi a maior representação de que o mal vence. Que acho que é no Império Contra-Ataca. Isso. Que na verdade, o Darth Vader é o cara que... É o primeiro, talvez o primeiro vilão icônico, a gente pode colocar. Verdade. Sim, o primeiro grande vilão, assim, que você... Hoje em dia a gente pensa em vilões, a gente pensa em vários, né? Coringa. Sauron, Coringa, Voldemort e tal, mas... Darth Vader, ele foi o cara que... Tá, top tier. Top tier. Então você tinha essa. E aí também teve... A gente falou sobre os plot twists também, ele também trouxe isso aí. Porque tem o maior plot twist, mais conhecido plot twist da história foi com Luke, I'm my father. E aí, seguindo, o que a gente tem?
Seguindo, a gente tem em 78 que entra no terror, né? Volta pro terror, Halloween. Halloween, que ele foi o pai dos slashers. Dos slashers, todo um gênero, de toda uma próxima geração. Você ficou ali com aqueles assassinos mascarados que não gostam de adolescentes. No caso, o Halloween era a primeira percepção, a primeira definição do que era o Michael Myers, era o assassino de babás, né? Não, e antes dele ser o mal encarnado, né? Que é a definição. John Carpenter define. E Halloween, ele trouxe inovação porque, assim, a gente já teve, por exemplo, em Hitchcock, tinha um psicose, que tinha um assassino. Mas Halloween, ele pode se dizer que foi o pai dos slashers como a gente conhece hoje. Hoje a gente tem toda aquela estrutura, né, do assassino mascarado, vai atrás do adolescente, usa uma arma que não é uma arma de fogo, é uma arma branca e praticamente mortal. Tudo isso foi definido em Halloween. E eu acho que o John Carpenter ele também acerta na forma que ele conduz as cenas, né? Porque, como eu falei, não é convencional. Porque antes a gente teve o Massacre da Serra Elétrica, né? Em 74, Massacre da Serra Elétrica. 74. Também foi um filme que na época causou um alvoroço, porque ele é muito gore. Ele se dizia baseado em fatos reais, né? Realmente tem uma semelhança com o assassino Ed Gein, acho que na época, que fazia pele suas vítimas. Mas o Halloween, ele inovou justamente porque ele sabia construir as cenas em que o assassino pegava a vítima, etc. Então, como eu falei, ele usa de forma bem sutil. Então, por exemplo, tá aqui a cena, tem dois jovens conversando e o Michael Myers passa dirigindo o carro lá no fundo. Se você não presta atenção, aí você perde. Então, ele inseriu essa sutileza nos filmes de suspense com o assassino. E, querendo ou não, foi uma revolução. Sim. Todos os filmes que conhecemos de slash hoje tentam copiar Halloween, né? A maioria falha, miseravelmente. Pânico deu essa Mas acho que renovada mais... Pânico, ele pegou a premissa do Halloween e transformou em uma outra coisa, né? Pânico, o Wes Craven, ele fez uma coisa que ele começou fazendo já nos últimos A Hora do Pesadelo. Sim. Que foi No botar... 2, né, não? Hã? No 2. Tem uma Hora do Pesadelo que é bem metalinguístico. Eu acho É que o último, é um dos últimos, é o 7, é o 8. Tem tudo isso de Hora do Pesadelo. E assim, ele subverte isso, ele é uma metalinguagem, literalmente. Tipo, é o Fred indo atrás dos atores que fizeram os filmes, indo atrás dos produtores, dos roteiristas, porque ele é uma entidade, não sei o que realmente existiu. E como a desculpa é ótima, o roteiro é legal, porque ele fala assim, como não está sendo mais produzido o filme, a entidade está vindo para matar a galera. E aí ele aperfeiçoa, né, em Pânico. Ainda no terror, eu queria fazer um adendo também do primeiro Sexta-feira 13. Em relação à questão de mecânicas mesmo, de utilização de estrutura. Você estabelecer um grupo de jovens que vai para determinado local que tem um assassino. Seguindo, né, a cartilha que o Michael Myers está começando a editar, ele vai, mas eu falo assim, por questão da produção, né, cara? O que os caras fizeram, tem uma cena que é o Kevin Bacon, inclusive, sim, que, alerta de spoiler, a morte do Kevin Bacon, né? Como é que foi feito a parte por detrás das câmeras, ele leva uma flechada na garganta, se eu não me engano, uma facada. E aí o ator tá em pé, tá agachado, a cama tem um boneco, então tipo, a cabeça dele é do Kevin Bacon, o resto não é. E toda uma engenhosidade e tal, eu acho, com o baixo orçamento que eles tiveram, acho que isso começa a revolucionar também o gênero. Sim, com certeza. De terror. A gente entra em 80. Em 80, que aí já entra já no... Que é a década favorita de muita gente, inclusive a minha. A década de... Mas que assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai diminuindo os filmes que revolucionaram, porque... Já começou a se repetir, né? Exatamente. E também a década de 80, a gente não pode esquecer que o que acontece? Tem uma revolução no próprio cinema. O VHS surge. Ou seja, a galera que tinha o hábito de ir no cinema começa a diminuir, começa a alugar filmes em Foi casa. mais difundido também. O cinema, ele perde um espaço, ele ganha mais uma expansão, que é o VHS. O VHS, sim. Então, mais pessoas tinham acesso à televisão. Porque antes, o cinema você não encontrava em qualquer local, né? Tipo, se você morasse no interior, coisa do tipo, você não tinha muito acesso a cinema. E o VHS, ele meio que expandiu. Ele deu uma maior acessibilidade às pessoas para o cinema. Que aí a pessoa podia assistir não só os filmes que estavam em cartaz, como os filmes
Por exemplo, se uma pessoa, sei lá, não assistiu o Exorcista no cinema, mas já podia alugar. Isso. E aí a Em gente vez de- começou essa movimento. Porque tinha muito que vai passar o Exorcista novamente no cinema. Era reexibição do Exatamente. rolo antigo. Porque também os filmes não eram digitais, né? Tem que lembrar sempre que era rolo. Enfim. Na década de 80, né? A gente teve alguns filmes interessantes que na época foram bem inovadores e tal. Tem ET, o Extraterrestre. Blade Runner. O primeiro Exterminador do Futuro. Tivemos Alien, né? O Alien, porra, sim. Em 93 a gente teve o Jurassic Park, que, cara... Em termos de fantasia, né? É o filme é o filme, junto com Toy Story, é o filme que eu mais aluguei na minha infância, pô. Mas VHS mais alugado por mim na infância foram esses assim, dois. Se você assistir Jurassic Park hoje, é impressionante como a forma que eles fizeram tudo aquilo. Você vê que tinha um robôzão gigante que ficava se movimentando. Fora, eles utilizam o quê, né? A mistura do digital com o robô mesmo, um robô enorme. Questão de movimento, como é que os dinossauros poderiam se movimentar. Porque a gente... Ninguém sabe como é que sabe era um como dinossauro. Né? Ele é realmente escama? Ele tinha pelo? Ele não sabe. Ele gritava daquela forma? Isso. Qual era o barulho que ele fazia? A questão do barulho é interessante porque o barulho foi criado pela equipe de produção do Jurassic Park. Ou seja, se hoje em dia a gente pensa que o dinossauro grunhe, faz um barulho gutural enorme, devido por ao Jurassic Park. Por quê? O dinossauro podia muito bem fazer cocoricó e a gente não ia saber. E ele foi um blockbuster também de peso na época. Na época ele foi a maior bilheteria já de cinema, que veio... Só foi deposto por 97 pelo Titanic, né, do James Cameron. E aí é interessante, tu falou de James Cameron, que a gente teve Jurassic Park que utilizava aqueles robôs gigantes, e também a gente teve Exterminador do Futuro 2, que trouxe, James Cameron, trouxe o primeiro personagem feito 100% CGI, que é o T-1000. Foi um dos vilões icônicos do cinema também, que, cara... Assim, hoje ficou um pouco datado. Talvez a transformação. Mas ainda assim os efeitos eu considero... Tem muitos efeitos bons, tem efeitos práticos. Sim. A questão dele passar pela grade, do corte. Da mão, na hora que ele solta a mão e fica só o bracinho da bracinho mecânico. Então, assim, o James Cameron, inclusive, mais na frente a gente vai falar dele de novo, mas ele é um cara que... Rapaz, quem é que corre melhor? T-1000 ou Tom Cruise? Eu acho que o Tom Cruise bebeu 100% né? Da fonte do T-1000. Eu acho o T-1000 ele corre... porque literalmente essa questão do correr do T-1000... O ator corria muito, cara. Eles tiveram que gravar... Robert Patrick, né? Eu acho que é o nome dele. Eu sei que eu me surpreendi depois que ele faz Sons of Anarchy. Sim. É o Robert Patrick. E ele faz o Pacificador também. Sim. Mas, cara... Tá na lista. É engraçado porque, bicho, ele corre, ele é muito rápido. Ele literalmente eu acho rápido. O James Cameron, ele é um cara muito inteligente porque, assim, essa questão da corrida dele, a gente pode achar que é algo meio que do atleta e tal, mas tinha um significado dentro do filme que era justamente um androide. Um androide, um robô, não é uma corrida humana, né? Do futuro e esse senso de ameaça... sobre-humana, né? Só pra encerrar aqui o Exterminador do Futuro, o James Cameron, por si só, ele revolucionou o cinema sozinho. Isso que não só o cinema, mas até a própria ciência. Ele tá impulsionando tudo, cara. Ele é um cara da mãe. Ele tem um toque de Midas aí, cara. Inclusive, teve um filme que a gente esqueceu de mencionar ali na década de 70, que é Apocalipse Now. Já no final, talvez da nova Hollywood. A gente já tinha alguns filmes de guerra antes, mas assim, da forma que foi a primeira produção hollywoodiana de guerra, foi Apocalipse Now. Que ele trata realmente dos horrores da guerra e etc. Porque o filme ele é meio que uma crítica à guerra do Vietnã. Ele é uma crítica à guerra do Vietnã. E também fora que o filme falando, né, a parceria de novo do Coppola com Marlon Brando. O Marlon Brando tá insano no filme. Não parece 10 minutos, uns 5 minutos que ele aparece. Ele aparece... E é irreconhecível, cara. Irreconhecível o Marlon Brando. Tem atuações enervantes, como por exemplo o Robert Duvall e o Martin Sheen, né? Martin Sheen. E querendo ou não, essa é meio que uma jornada de guerra. Você acompanha um personagem que ele tem que
de ponto tal para outro. E aí, na década de 90 tem mais algum? 90 Toy Story. 90, Rei Leão e Toy Story. Talvez Toy Story. Toy Story. Toy Pronto. Story, ele ocupa essa questão de filme que revolucionou, porque foi a primeira grande Animação em 3D. longa Em animada. 3D. Foi a primeira animação de sucesso da Pixar, que é o que a gente conhece hoje sobre animação 3D. Foi o primeiro filme animado em 3D. Filme que ditou basicamente o que a gente conhece hoje como animação, que é um gênero que faz um enorme sucesso. Sim. Mario World está aí, arrecadou bilhão já. E assim, ele ditou novas regras de como fazer animação. Então, todo mundo queria copiar a Pixar. O engraçado porque começou revolucionário, mas depois ele meio que pega a fórmula Pixar, né? Ele cria uma fórmula de Mas fazer assim, o filme, mas que querendo ou não, ele revolucionou. criou, Ele criou essa revolucionou. fórmula. Justamente. E aí, acho que da 90 ainda tem alguma coisa. Em 99, tem um filme que pra mim é um marco. 99, 99. 99 foi um ano muito bom pro cinema, em geral. Nós temos o filme que marcou o cinema de ação e de, vamos colocar aí, futurístico, né? Mas eu acho que o cinema Mas de eu ação. acho- Sim, em Matrix. questão de distopia. Matrix, cara... Existia os filmes os filmes de ação. Antes de Matrix, ação e Depois. ficção e tal. Ele ditou Matrix, ditou efeitos especiais, Sim. ditou estética, De coreografia né? de couro, lutas. couro preto. Exatamente. Na época você realmente olhava o pessoal... Aqui em Teresina não, que é quente, mas... E lutas bem coreografadas, porque assim, antes a gente tinha os filmes de ação que não eram tão bem coreografados, que era o quê? O corte rápido era... Stallone, era Schwarzenegger, esses caras, eles não tinham cenas de ações, de luta, bem coreografado. Era os brucutus mesmo, só com muito E tiro. aí, com Matrix, ele tornou isso possível. E assim, ele fez uma união entre luta, coreografia, com o advento da tecnologia, Sim. né? Como, por exemplo, aquela icônica cena do Neo desviando das Desviar das balas. Que ali gravado, do jeito que ele é gravado, é incrível, cara. Cara, eu acho que pula para 2001 já. Na década de 90 a gente não teria mais. Em 2001 a gente tem um filme que eu acho que ele quebra aquele contraponto que foi criado em 95 pela Pixar, que é a resposta da DreamWorks, que é Shrek. E eu acho Shrek revolucionário, pô. Assim, eu não sei se vocês concordam comigo, isso aí não tava na pauta. Mas Revolucionário, eu ele gosto muito de Shrek, mas ele revoluciona eu forma... acho que Toy Story revolucionou. Eu acho que ele revoluciona quando... Não em questão de efeito, mas em questão de roteiro, em questão de plot, de Não, coisa. mas Toy Story já tinha... Pedido negado. Não revolucionou. Toy Story revolucionou, né? Não revolucionou. Revolucionou, cara. Mas Shrek... Não é vai mais dizer que história de revolucionou. princesas. O Shrek ele só faz uma sátira, pô. Sátira. Não, pô, ele Mas faz... o Shrek Uma bebeu... paródia. Ele bebeu toma uma crítica 100% do... da fonte de Toy Story. Não existia Shrek sem Toy Story. Não, fazer paródia, sátira, não é revolucionar. Sinto muito. Ok. E aí a gente vai pra 2003... Primeiro Senhor dos Anéis, 2003. 2001. 2001. 2001, primeiro Senhor dos Anéis. Revolucionou. Percy Jackson não, rapaz. É o... Peter Jackson. Peter pô. Jackson. O Percy Jackson. Ele revolucionou trazendo o Senhor dos Anéis, Trazendo não só a trilogia, que é uma das melhores do cinema, como o primeiro filme, que foi aquele impacto de você ver... Um universo inteiro, você sentir que aquilo é real, aquilo é palpável, aquilo ali pode realmente... Aquilo existe. Porque assim, ele se baseou numa obra que era bem à frente do seu tempo também, que eram as obras do Tolkien, mas que é difícil a adaptação, né? Então, podemos dizer que ele fez um contraponto a Star Wars, foi lá na década de 70, que foi trazer uma odisseia, um universo, no caso lá das estrelas, né? Do futuro, do espaço. No caso de Senhor dos Anéis, foi uma jornada, um mundo da Terra-média. Sim, Né? De fantasia que mistura guerreiros, bruxas, dragão. Aquelas raças que a gente conhece de Anão, Dungeons and Dragons, exatamente. Então ele ditou, e assim, desculpa te cortar, assim, ele não revolucionou só o cinema. Então a gente tem um advindo aí também de muitos RPGs jogáveis, que eles beberam muito da fonte de Senhor dos Anéis. Eu não me recordo agora se Magic é antes ou depois de Senhor dos Magic? Anéis, mas eu sei que ele popularizou muito depois de Senhor dos Anéis, cara. Popularizou. Hoje em dia, os jogos que a gente vê muito de RPG, essas... Eles lançaram, o Magic lançou. Atualmente eles lançaram a coleção e a carta mais cara do mundo, anel meu amigo. Que o menino comprou, aquele... Felipe Neto. Pô, Não, Felipe Neto não, pô. O Post Malone. o Post Malone, sim. 2 milhões. E aí não só o RPG de mesa, mas como também os games da indústria mesmo audiovisual. Assim,
querendo ou não, a gente tem sistemas de classe, tudo Que é isso foi tudo muito inspirado nesse Senhor dos Anéis. Sim. Ele revolucionou a indústria de um país, cara. A Nova Zelândia. Nova Zelândia. Movimentou É. a indústria, tanto que vários filmes começaram a ser Ela gravados vai na Nova lá. Zelândia, sim. Aqueles Você tem cenários. a empresa de efeitos, uma das melhores empresas de efeitos especiais, nasceu lá, né? A Weta, se eu não me engano, Não sabia que não. fez a parte de efeitos especiais de Senhor dos Anéis e tal. E também ele trazia essa questão da Nova Zelândia porque a gente se perguntava onde é que esse filme é gravado. Porque era É uma coisa tão fantasiosa. que a Você gente olha- achava que era tudo CGI. E aí, assim, a história fala por si só, foi um dos maiores vencedores de Oscar, né? Em uma Sim, edição. uma edição. Cara, é complicado, né? Porque assim, você olha. Teve filme que você pergunta, porra, como é que não ganhou? Competiu com o Senhor dos Anéis. Tá explicado. Foi o ano. Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, cara, eu fiquei. Bicho, como é que não. Senhor por dos isso. Anéis, realmente não tinha como. Por mais que a gente torça. E aí a gente teve um aqui que eu vou botar para debate, mas que eu acredito que já é o quê? 2012? Tu tem algum nessa daqui? Tenho, 2009, a gente tem o Avatar, meu amigo. Sim, James de Cameron novo. novamente ditando regras do cinema. James Cameron aqui tá já no. Criando tecnologia, dobradinha. né? Criando tecnologia, Se sim. você paga mais caro que no 3D... Agradeço esse... Ele Mas- popularizou, né? Foi o primeiro filme vendido. Ele que foi o você- primeiro filme completamente gravado em 3D. E que vendeu. Eu disse, olha, porque acho que já tinha saído alguma outra coisa. Não, tem filmes, por exemplo, tem filmes que são feitos 3D na pós-produção, né? Eles Uhum. gravam o filme, põem ali só no pós, por exemplo, Harry Potter, Tron, ele tem partes que são gravadas em 3D. Mas Só Tron foi antes. o Tron... Foi antes de Avatar. o primeiro foi. O antigão, né? O primeiro é de 80. Ah. Mas, cara... Mas não- eram imperceptíveis, é aquela coisa. Tem um recurso, mas você... Por exemplo, Sexta-feira 13, que ele tem uma parte que é em 3D. E que, tipo assim, literalmente, ele é feito só pra você pagar o ingresso mais caro. É. Se você for assistir o filme hoje, essa parte é em 3D e você não assiste, porque você não tem óculos 3D na sua casa. No caso, como tu falou, né? O James Cameron, Ele criou fez de forma tecnologia, inteligente, criou a câmera nova lá, que já gravava em Em 3D. 3D. Eles não fizeram o Pós-produção. que faltou, a palavra, né? Conversão. Conversa, isso. E assim, foi o primeiro, pelo menos assim, foi o primeiro filme que as pessoas realmente entenderam o que é o 3D. Sim. Que Cara, aí, e assim, a gente fala de Construção de universo 3D também, né? em duas vertentes, né? O 3D do que tem que botar o óculinho, né? Que dá aquela profundidade. E o 3D, E o 3D todo- computação gráfica de efeitos especiais que até hoje, cara, Surreal. é muito bem feito. É muito Sim, Surreal. bem feito. o filme, até então 13 era, anos. era o filme com a maior o bilheteria filme da história. que Demorou pra sair. Ele ele, perdeu para Ultimato. não, mas o engraçado é porque ele tirou o filme anterior de maior bilheteria era o Titanic, que também era dele. James Cameron. Realmente Avatar, assim, trouxe o 3D pra nossa vida. Hoje você quer... Não, esse filme eu quero assistir em 3D. Tem alguns, por exemplo, eu acho que eu lembro do Doutor Estranho, no primeiro, eu disse, não, esse filme eu quero assistir em 3D. Eu só vou Quero assistir ver se o- for em 3D. O E negócio... Eu tenho críticas duras ao 3D, mas isso aí eu vou deixar para outro vídeo. E aí, tem mais alguma até 2010? Renato, Eu tenho um aqui de 2012. 2012, eu sei qual é que você tá falando. Qual é? 2012 você tá falando de Vingadores. Vingadores. Querendo ou não, Vingadores, ele revolucionou, assim. Já existiam outros filmes que saíram antes deles, né? Sim, Capitão América, Homem de O Ferro. Homem de Ferro, 2008. Aquelas os porqueiras de Hulk, Quarteto Fantástico. os você vai Hulk. ver. Como o cinema de super-herói se solidificou com Vingadores. Foi, acho que, o primeiro filme de super-herói que trouxe realmente aqueles fãs de quadrinhos para irem assistir uma experiência cinematográfica. Porque, como eu falei, a gente tinha sempre um filme do Capitão América, um filme do Homem de Ferro. Que era bem nichado, né? Era bem nichado. eu gosto do Capitão América, eu gosto mais do Hulk, eu gosto do Thor, eu gosto do Homem-Aranha. E aí, Vingadores, ele trouxe a velha geração que acompanhava os quadrinhos e a nova geração também se interessou. Então, ele tem esse feito justamente de pegar algo que sempre foi polêmico de adaptar, a adaptação de super-heróis sempre foi algo muito problemático. Demorou muito pra funcionar. Eu acho o primeiro filme realmente que eu vejo que deu certo em 98 com Blade. Que muita gente nem sabe que Blade é um super-herói, quadrinho da Marvel. sim. Lá no começo aparece. Tá mais um filme de terror, um cara matando vampiro. É um vampiro matador de vampiro. Ninguém associa, né? Então, ele trouxe os grandes nomes, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk. Então, ele trouxe os grandes nomes, de fato, pro mainstream. E a partir daí, a gente começou aquela explosão de filmes super-herói. Aí depois a DC quis reunir, né, com a Liga da Justiça. E aí, assim,
Depois de Vingadores, tem algum aí? Eu tenho Oppenheimer. Convença-nos. Ele tacou uma bomba lá de verdade, que não era nuclear. Ele Pronto. explodiu. Ele né? explodiu. Ele O usou... outro que eu tinha trazido aqui foi John Wick. Só. John Wick, ele revoluciona o gênero de... De ação. Eu acho que assim, por que eu acho que John Wick revolucionou? Porque a gente vinha meio que também numa decaída de filmes de ação, né? Eles tiveram o boom, aí depois de Matrix também deu um boom assim, o pessoal começou a plano das fazer- adagas voadoras, o Tigre e o Dragão, que era puramente inspirado em Matrix. Só que os filmes de ação envolvendo tiro e tal, não se tinha. Só tinham alguns baseados no carisma dos personagens, né? E aí Justamente a franquia lá do Stallone, né? Os Mercenários. tentou fazer isso. Tentou reativar e tal, com os maiores nomes dos anos 90. Não. Pedido aceito. Revolucionou. Revolucionário. E aí com John selo. Wick ele trouxe aquela ação estilizada, né? Porque as ações dele, além de ser bem coreografadas, são assim, movimentos reais. Então você entende o que o cara tá fazendo em tela. Não tem Não tem aqueles cortes aqueles loucos. cortes horríveis. Tem um adendo que tem o filme horrível do Resident Evil 2. com a Não, Mila cara. Jovovich, que, cara, Cada aquele cena filme é é uma- horrível. é um Aquele corte. filme, as cenas de ações são gravadas de uma forma péssima. A câmera fica rodando e cortando toda hora. E Tem faz naquele zoado. Que ela dando um chute. E aí, assim, John Wick, ele quebra todas essas más práticas. Ele traz cenas com plano sequência, ele traz cenas críveis e bem feitas. E assim, uma ambientação também muito boa, né? Você tem aquele negócio de uma boate, caindo Tem- chuva. Tem a criação de universo também, né? Tipo, você entende que toda aquela... Mas eu acho que a maior inovação foi na forma que o Chad Stahelski, né? Chad Stahelski o dirige sim. as cenas. E aí virou uma moda. Ele é Hoje- dublê, né, cara? Então, ele foi diretor de dublê e foi dublê, né? E assim, querendo ou não, a gente tem muitos filmes hoje que se vendem porque são bem coreografados. São cenas de ação à la John Wick. Sim, é o Atômica, Resgate, né? o Resgate, a Atômica. Tem até um de guerra que saiu esse ano, que é o Siso, que ele também sim, o pessoal... o Siso, sim, ele que aí fala compararam, né, que eles se seria o- vendem assim, é o John Wick de guerra. Então eu acho que ele ditou as boas práticas do cinema de ação, John Wick. E o seu filho tirou isso de mim. Ah, qual é? Roubou isso de mim. Matou o que era meu. As pessoas perguntam se eu voltei. E eu não tinha uma resposta para dar ainda. Mas agora eu tenho. Eu decidi que eu estou de volta. Queria só deixar umas considerações aí sobre o cinema nacional, né, cara? A gente também tem... Não é só de Hollywood que a gente vive, né? Então, tipo, por exemplo, aqui no cinema nacional, acho que na década de 60, com o cinema novo, Glauber Rocha e tal, podendo citar Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu acho revolucionário para a época, que tipo, que nem ele dizia, né? A câmera e uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e gravava assim. A gente tem também na retomada do cinema, a gente já pega o quê? Carandiru, pega Eu acho que Cidade de Deus, Cidade de Deus, ele revolucionou o cinema nacional. o cinema nacional no jeito. Porque ele trouxe aquela característica do cinema nacional brasileiro de expor a verdade, né? Nua e crua. Não é só o país do samba do futebol. Exatamente. Ele meio que quebrou essa quebra de paradigma. É justamente aquela coisa da violência. Carandiru também é contemporâneo, de 2003, o Cidade de Deus de 2002. Porque o Cidade de Deus, a Carandiru, ele é um pouco mais, não vou dizer nichado, mas quem assiste vê a realidade de dentro das prisões. A Cidade de Deus representa as comunidades que estão espalhadas pelo Brasil, né? Sim. E logo depois eu acho que a gente tem aqui que era antes, na verdade, de 90, cara, Central do Brasil. Que eu acho que... Foi uma barra injustiça do Oscar. Impossível a Fernanda Montenegro ter perdido para a Guilherme Paltrow. E a Guilherme Paltrow mostrou que ela utiliza como um pesozinho para uma planta. Ela utiliza a estatueta que era da Falaram Fernanda que era uma Montenegro. falaram que era uma piada, mas mesmo assim... Faltou o Alto da Compadecida, não? O Auto da Compadecida que pega... Sim, o Auto da Compadecida É também. dirigido por quem? O Guel Arraes, Ah, que ele faz um cinema regional, ele pega ali inspirado numa obra do Ariano Suassuna, Ariano Suassuna. adaptação, e ele pega pega aquele cinema regional, né? O Auto da Compadecida, o Lisbelo Prisioneiro. Então, temos bons filmes nacionais também, gente. Tropa de Elite, que bebeu da fonte Cidade de Deus. Tropa de Elite, ele e já tem a do entra... Kleber Mendonça, que é o O Bacurau. Bacurau, que eu Bacurau acho que é ele... bem...
ele trouxe o Brasil novamente pro mainstream. Do cinema. Trazendo um cinema de gênero, né? Sim, que é um faroeste. Meu Faroeste, sci-fi. exatamente. Mas o... E esses foram os filmes que revolucionaram o cinema, na nossa humilde opinião, é claro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Comenta aí se faltou algum filme. Com certeza. O que você discorda? Se faltou algum, dá o like. E, obviamente, nos siga nas redes sociais. Instagram, Odisseia Cult. TikTok, Odisseia Cult. Spotify. E Spotify, que também o nosso episódio vai ser lançado tanto no Spotify como aqui no YouTube. Tá ok? E foi isso, galera. É isso, galera. Valeu. Valeu. Tá Até a próxima. Falou! Uau!